Bom dia, a paz do Senhor Jesus, glória a Deus, louvado seja o Senhor por mais um dia. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para todos sempre nas nossas vidas. Hoje, dia 22 de agosto de 2026, o nosso devocional tem como título, Ele nos quer por inteiro. O Senhor não nos quer pela metade, o Senhor não nos quer 99%, Ele quer 100%. Ele nos quer por inteiro. E o salmo de meditação de hoje é o salmo de número 94. É um salmo sem autor conhecido e é um salmo que tem como título o apelo pela justiça de Deus. Esse salmo ele é um clamor por justiça divina diante da opressão dos maus. É um salmo que ensina que Deus vê todas as injustiças. Ele não abandona o seu povo e age como defensor e refúgio daqueles que estão sendo oprimidos. O Senhor é esse refúgio seguro nesses momentos. Dividimos o salmo em 3 pontos, como sempre nós fazemos para ficar uma melhor didática. E a primeira parte do salmo, que vai do versículo 1 ao 7, é exatamente o clamor por justiça. O salmista, ele clama a Deus, ele chama Deus de Deus das vinganças. Ele começa o salmo dizendo, Deus das vinganças, ó Senhor, Deus das vinganças, resplandece o teu brilho sobre nós. Então ele chama de Deus das vinganças, o que significa o desejo que ele tem que Deus faça justiça e que haja uma punição correta e que essa punição correta chegue até os que estão praticando a maldade. Aqueles que são arrogantes, que oprimem os fracos, que aqui no texto aparecem esses fracos como órfãos, viúvas e necessitados e acham que Deus não está vendo, mas Ele vê e Ele é o defensor desses fracos e oprimidos. Ele é o defensor, Ele vê todas as coisas. Muitas vezes o homem age de forma que ele acha que Deus não vê, mas Ele vê e Ele sabe. E ele tem o tempo certo de agir. O ponto 2 do Salmo, que vai do versículo 8 ao 15, é a certeza de que Deus vê e ensina. Ele vê e ele ensina. O texto questiona, o salmista, ele chega a questionar, ele diz assim, acaso quem fez o ouvido e o olho não seria capaz de ouvir e ver o mal cometido? Então o Senhor que fez o ouvido e que fez o olho, Ele vê. Ele escuta, Ele sabe todas as coisas. Deus conhece os pensamentos dos homens. Imagine as suas atitudes. A correção e a disciplina de Deus servem para ensinar o ser humano a trazer paz em dias difíceis. Muitas vezes passamos por lutas, por dificuldades, por provações terríveis, mas o Senhor está nos ensinando a melhorarmos quem somos a partir desses eventos. E o terceiro ponto do Salmo, o socorro e a confiança. Vem do versículo 16 ao versículo 23. Ele começa o versículo 16 dizendo, quem se levantará a meu favor contra os perversos? Quem estará comigo contra os que praticam iniquidade? Aí ele mesmo responde, se não for o Senhor, se não for o auxílio do Senhor, já a minha alma estaria na região do silêncio. Ele reconhece que em todos os momentos difíceis da vida dele, o Senhor esteve com ele. Quando o salmista sente que vai escorregar na dúvida ou no sofrimento, ele reconhece que o amor e a ajuda de Deus o sustentam. O sustentaram em todos os momentos difíceis da sua vida. O Senhor, ele é apresentado nesse finalzinho de salmo como o alto refúgio e o rochedo de segurança para quem confia nele. O Senhor é esse rochedo de segurança. Ele diz, pode acaso associar-se comigo o trono da iniquidade? Ajunta-se contra a aflita do justo e condena o sangue inocente. Mas o Senhor é o meu baluarte e o meu Deus é o rochedo da minha segurança em que me abrigo. É no Senhor que nós encontramos abrigo. Aí ele diz, o Senhor se levanta e diz, sobre eles faz recair a tua iniquidade, pela malícia deles próprios destruirá. O Senhor, nosso Deus, exterminará da terra a maldade.
Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Bom dia, irmã Neta. A paz do Senhor, minha querida. Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Hoje eu estou com um zumbido no ouvido que chega a estar alto, me atrapalhando mesmo assim de raciocinar. Por isso que eu demorei um pouco para fazer o devocional, eu estava vendo se eu melhorava. Mas como eu não melhorei, vamos fazer assim mesmo, com zumbido e tudo. Porque o Senhor é o nosso rochedo, é a nossa fortaleza. E Ele nos fortalece mesmo nos dias mais difíceis. O Senhor está conosco. E as aplicações desse salmo, a primeira aplicação desse salmo para as nossas vidas, nos nossos dias de hoje, é entregar as injustiças a Deus. Seja elas quais forem que nós venhamos a passar, seja elas vinda de um amigo, de um inimigo, seja lá de quem for, nós devemos entregar ao Senhor. Não podemos buscar vingança com as nossas próprias mãos. O salmista, ele começa o salmo chamando o Senhor Deus das vinganças, porque o Senhor sabe exatamente como agir. Ele age com justiça. Nós não temos justiça em nós mesmos, não temos como agir com justiça. Deus age com justiça porque Ele vê, Ele ouve, Ele sabe, Ele conhece a intenção do coração. Então Ele age com justiça. Por isso nós devemos entregar todas as injustiças a Deus. Bom dia, irmã Alice, a paz do Senhor. Bom dia, irmã Eliana, a paz do Senhor Jesus. Confie que Deus, Ele vê tudo e que no tempo certo Ele vai agir. Às vezes a gente diz, apressa-te, como o salmista, muitas vezes ele diz, apressa-te ao Senhor, mas o Senhor tem o tempo certo para agir. Deus, Ele é longânimo, a Bíblia diz que é um dos seus atributos, a longanimidade. Isso significa que Ele demora a agir, não é porque Ele não queira agir imediatamente, é porque Ele dá tempo para a pessoa se arrepender, para a pessoa mudar, porque Ele é longânimo. Glória a Deus. Bom dia, irmã Claudenia, a paz do Senhor, minha amada. Amém, glória a Deus. A glória e a honra é do Senhor. Bom dia, irmã Conceição, a paz do Senhor, Deus te abençoe. Por isso, nós devemos descansar na certeza de que a justiça de Deus, ela não falha. Ele pode ser longânimo, mas Ele é justo. Ele não vai deixar de fazer justiça. Ele sempre vai fazer justiça. Então, descanse na certeza de que a justiça de Deus, ela não falha. Por mais que pareça que o perverso, ele vai se dar bem, vai chegar uma hora que o Senhor vai dizer, chega. Porque o Senhor tem um tempo para agir. Segunda aplicação do Salmo 94 para as nossas vidas é que nós devemos aceitar que as dificuldades, elas são pedagógicas, irmãos. As dificuldades, elas vêm para que nós venhamos a aprender com elas, para que nós venhamos tirar lições para as nossas vidas através das dificuldades. Elas são pedagógicas, têm um objetivo. Deus quer que nós aprendamos com elas. Então, os momentos difíceis funcionam para as nossas vidas como uma escola de Deus, para que nós possamos crescer em graça, crescer em conhecimento, crescer em dependência de Deus, crescer em intimidade com Ele, crescer nele. É isso que Ele quer que nós aprendamos nas nossas dificuldades. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor, irmã Eliana. Amém. Então, os momentos difíceis são uma escola de Deus. Busque nesses momentos difíceis sabedoria na palavra para enfrentar essas crises, para enfrentar as dificuldades. Busque sabedoria, você vai encontrar sabedoria na palavra. A palavra, ela é recheada, são 66 livros, irmãos, da boca de Deus falando conosco. É muita sabedoria para as nossas vidas. Então, leia a Bíblia, releia, leia de novo e aplique na sua vida. E você vai ver. Se você viver a palavra, você vai ver a diferença que vai fazer na sua vida. Foi o devocional de ontem. Não é conhecer, é viver. É o que Paulo diz para Timóteo. Paulo diz para Timóteo, seu exemplo. Seu exemplo, Timóteo, para esse povo aí. Eles estão te rejeitando porque tu é jovem. Tu não vai questionar, não. Tu seu exemplo. Tu bota em prática a palavra para que eles entendam que eu sou Deus na tua vida. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Então busque sabedoria na palavra para você conseguir enfrentar os momentos de crise. Mantenha a paz que excede todo o entendimento. Você só vai conseguir manter essa paz que excede todo o entendimento nos momentos
caóticos da sua vida, se você for cheio da palavra. Se você for cheio só da emoção, mas irmão, eu falo em línguas como ninguém. Na hora da dificuldade não vai servir, você vai perder a calma. Mas se você for cheio da palavra, a palavra vai lhe admoestar, a palavra vai lhe ensinar e você vai saber como agir. E você vai conseguir manter a paz que excede todo entendimento, mesmo nos momentos caóticos da vida. Então, tenha isso no seu coração. Coloque isso como um objetivo de manter a paz que excede todo o entendimento, porque a palavra diz que é essa paz que o Senhor tem para nós, a paz que excede todo o entendimento. Então mantenha essa paz mesmo nos momentos mais caóticos da sua vida, e você vai ver a diferença. Você vai ver que dentro do seu lar vai ser muito mais agradável. Haverá paz dentro do seu lar, se você colocar a palavra em prática no seu dia a dia. E por último, a última aplicação do Salmo 94 é: confie no amparo do Senhor. Confie no amparo do Senhor, irmãos. Ele não desampara. Quase todos os salmos citam o Senhor como nosso refúgio. Refúgio é um lugar onde você pode se esconder no dia mau, onde você pode estar seguro no dia da guerra, no dia caótico, no dia mau. Então confie no Senhor, confie no amparo dele, recorra a Deus quando os pensamentos ficarem agitados, quando você estiver com seu coração ansioso, quando você não souber o que fazer, recorra a Deus, busque o Senhor. Eu não sei se os irmãos sabem, mas eu tenho fibromialgia. E tem dias que está muito atacada. São muitas dores, irmãos. São dores no corpo inteiro, da cabeça aos pés. E essa noite foi uma dessas noites que foi muito difícil para mim. Eu dormi muito pouco. E daqui a pouco eu vou buscar o Emanuelzinho para ele estar aqui. O Senhor sabe como eu estou me sentindo. Mas eu confio em Deus, que é o meu refúgio. É a minha fortaleza. É o que me socorre nesses tempos de dor. Aí você pode questionar e dizer: irmã, por que Deus não lhe cura? Porque o Senhor sabe. Ele sabe, Ele conhece. Ele sabe que eu preciso passar. Então, se eu preciso passar, eu recorro a Ele para passar junto comigo. É melhor ter o Senhor como companhia do que estar só. É melhor se refugiar em Deus, ter o Senhor como nosso alto refúgio, como a nossa fortaleza, como o socorro presente na hora da angústia, na hora da tribulação. O amor do Senhor é o nosso sustento. É Ele que nos sustenta nesses momentos de dificuldade, de dores, de luta. Quando a gente não sabe o que fazer, como Josafá, a gente recorre ao Senhor. A gente busca o Senhor. E por último, ore. Ore nesses momentos de dificuldades, de dores, de lutas, de que o remédio não adianta, que a palavra do outro não serve. Busque refúgio em Deus. Ore e encontre esse refúgio seguro. Se esconda nesse esconderijo desse Altíssimo. Habite na sombra desse Onipotente. E 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, e você não será atingido, porque você encontrou o Senhor como seu refúgio. O Salmo 91 diz: porque fizeste de Deus o seu alto refúgio, e nele você estará seguro. Que nós possamos encontrar esse alto refúgio em Deus, colocar em prática o aprendizado deste salmo, para que nós possamos encontrar no Senhor refúgio e entender que Ele é a nossa justiça, que no tempo certo Ele se levanta e Ele julga a nossa causa. Amém, meus irmãos? Vamos para o nosso devocional de hoje, que é: Ele nos quer por inteiro. O texto é Mateus capítulo 9, versos 16 e 17, a linguagem aqui é NVI, que diz assim: ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, mas pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo, fazendo um rasgo maior ainda. Nem se põe vinho novo em odres de couro velhos, pelo contrário, põe-se vinho novo em odres de couro novo, e ambos se conservarão. É interessante demais esse texto. Porque nesses versículos que nós lemos, Jesus ele usa essa ilustração, e essa ilustração ela é muito pertinente
para as nossas vidas. Ele nos ensina para viver algo novo, nós precisamos renunciar a tudo que é velho. O velho homem tem que ficar no passado. E o novo homem tem que se revestir de Deus, se revestir de Jesus, ser cheio do Espírito Santo, esse novo homem. Se você colocar um tecido novo em uma roupa velha, logo quando você for lavar, o tecido novo vai encolher e o pano vai rasgar. A roupa velha vai ficar com um buraco maior ainda. Ao invés de consertar, você vai causar um estrago ainda maior. Da mesma maneira, vasilhas de couro antiga já estão ressecadas. E quando você coloca o vinho novo, que é o suco da uva, o processo de fermentação desse vinho, desse suco, dentro dessa vasilha, vai expandir essa vasilha e vai fazer com que ela se arrebente, levando à perda a vasilha e o vinho. O conteúdo todo será desperdiçado. Em outras palavras, Jesus está desafiando os seus discípulos, que sou eu e você, a compreenderem que em Deus não existe vida pela metade. Ou você é 100% do Senhor, ou você não é do Senhor. Verdade, irmã Eliana, o poder do Senhor nos aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Quando pensamos que estamos fracos, aí é que estamos fortes, como disse o apóstolo Paulo. Com certeza, minha querida. Pai, Senhor, irmã Lília, seja bem-vinda ao nosso devocional Café com Palavra. Deus te abençoe. Está em casa, está na feira do Baturité hoje. Deus abençoe sua vida, minha querida. Em outras palavras, Jesus ele está nos desafiando, realmente como discípulos, que nós não podemos em Deus ter uma vida pela metade. Ou seja, não faz sentido Deus ficar remendando algo na nossa vida, quando Ele quer fazer uma coisa nova. Você vê o processo lá de Jeremias, quando Deus diz, se levanta e desce e vai até a casa do oleiro. Quando ele chega lá, ele diz, observa o trabalho do oleiro sobre a roca. O oleiro está fazendo aqui o vaso, vamos dizer que essa xícara seja o vaso. E o vaso já está bonito, já está todo formado. Mas, de repente, o vaso cai e quebra. Ele não conserta, ele amassa aquele barro de novo e ele faz um vaso novo. Deus não quer consertar, fazer remendo na nossa vida, consertar os nossos buracos. Deus ele quer fazer tudo novo. Ele quer renovar, restaurar, transformar a nossa vida. Não podemos aceitar ter uma vida dupla, irmãos. Nós não somos agentes secretos que vivem uma vida normal e uma vida como agentes secretos. Nós precisamos ser discípulos. E discípulos precisam viver como o mestre viveu. Discípulo precisa exatamente imitar o mestre. Ser uma cópia fiel do mestre. Você sabe quando foi que os cristãos foram chamados de cristãos pela primeira vez? Foi lá na Antioquia. Na Antioquia, quando Paulo passou lá pregando o evangelho, na sua segunda viagem, ele está ali e os discípulos, as pessoas daquela localidade da Antioquia, daquela cidade, eles começaram a observar e viram que Paulo era exatamente igual a Jesus. Aí eles chamaram Paulo de cristão. Cristão significava pequeno Cristo, significava que Paulo era uma extensão de Cristo, uma extensão de Jesus. Por isso ele foi chamado de cristão. Por isso que os irmãos, os discípulos daquela época foram chamados de cristãos, porque eles eram uma extensão de Cristo. Eles eram pequenos cristos naquele lugar. Amém, irmã Lília. Deus abençoe aí na feira. Que o Senhor abra as portas, que vocês vendam bem e que a boa mão do Senhor esteja sobre a vida de vocês, sua e do irmão Ademar. Que vocês sejam renovados em Deus nesta manhã, para a glória do nome do Senhor Jesus. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Então é muito importante nós entendermos isso. Deus ele não quer que nós tenhamos uma vida dupla. Ora vivendo em obediência a Ele, em obediência ao Pai. Ora tendo atitudes completamente contrárias à sua palavra. Ou nós vivemos como a palavra nos ensina para vivermos, ou nós não somos de fato cristãos. Nós podemos até ter a aparência de cristãos, mas não somos de fato. Quando nós somos de fato,
nós somos uma extensão de Cristo. Nós somos representantes do reino, embaixadores do céu aqui na terra. É isso que nós somos chamados nas Escrituras. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ao agir assim, como uma vida dupla, precisamos entender que cedo ou tarde haverá um rompimento e poremos tudo a perder. Cedo ou tarde. Não dá para agradar a dois senhores. Jesus disse que ou agrada um ou agrada o outro. Não dá para agradar a dois senhores. Ou nós somos totalmente de Deus, irmãos, ou nós somos totalmente do mundo. Não dá para ser de Deus e do mundo. Não dá. Deus não aceita. Ele nos quer por inteiro. Ou nós somos por inteiro dele, ou nós não somos dele. Isso é uma verdade que dói, mas é uma verdade, é uma realidade. Quando decidimos por Jesus, nós precisamos abandonar nossa vida, nossa velha natureza e nos tornarmos abertos a viver completamente o novo de Deus nas nossas vidas. Nós precisamos nos tornar odres novos para receber o vinho novo. Entendo que é dessa forma que Deus trabalha em nossa vida. Deus quer fazer grandes coisas em você, mas eu e você precisamos saber que Ele nos quer por completo. Ele não faz, Ele não opera, enquanto nós não formos 100% dEle. Em Lucas 9, versículo 62, Jesus disse que quem põe a mão no arado não pode olhar para trás. Ou seja, Ele nos quer por inteiro, de modo que voltar à nossa vida antiga jamais será uma opção. E eu me lembrei agora de Eliseu. Quando Elias passa pelo campo, Eliseu está arando junto com os seus empregados, com os seus servos, com 12 juntas de boi ali naquele campo. Eliseu passa e diz, vem comigo. Né? Quando Elias diz isso, vem, Elias está dizendo, Deus está te chamando para a obra. Tem uma obra para ser feita na sua vida. Eliseu entende isso de uma forma tão sobrenatural, que ele entende que nunca mais ele vai voltar para ali. Como é que eu sei disso? Porque sabe o que Eliseu faz imediatamente? Ele pega os 2 bois. Um ele oferece em sacrifício a Deus. O outro boi ele mata e ele faz um churrasco para todo o povo. Ele está dizendo assim, nunca mais eu vou usar esse carro de bois. Nunca mais eu vou precisar desse arado, porque para onde eu vou não tem mais retorno para cá. Aí ele pega o carro que era usado pelos bois e faz a madeira para fazer o holocausto, o sacrifício e o churrasco. Eliseu entende que ele não vai mais voltar atrás. Que aquele que põe a mão no arado não pode mais voltar atrás. Está ouvindo, irmão Ademar? Quem põe a mão no arado, irmão Ademar, não dá para voltar atrás, meu irmão. Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida. E Ele vai fazer. Porque quem põe a mão no arado não pode olhar para trás. Saiba que Deus sustentará você em todo o tempo. E é Ele que vai dar força a você para vencer toda e qualquer batalha. Porque quem põe a mão no arado não pode olhar para trás. Faça como Eliseu. Eliseu nunca mais voltou para a vida antiga. Eliseu se tornou profeta até o dia da sua morte. E ainda depois de morto, Eliseu ainda realizou milagres. Porque quem põe a mão no arado não pode olhar para trás. Aleluia. Não se preocupe, pois é o Senhor quem vai lhe ajudar. E deixa eu dizer uma coisa para você, Ele recompensa. Ele recompensa grandemente todos aqueles que o buscam, que põem a mão no arado e não olham para trás. Quando temos Cristo como Senhor das nossas vidas, não precisamos de mais nada. Ele é suficiente na nossa vida. A gente vai com dor ou sem dor, com vontade ou sem vontade, com energia ou sem energia. Ele faz na nossa vida infinitamente mais. Muito mais do que tudo que pensamos, sonhamos ou imaginamos. Amém. Bom dia, irmã Luciana, paz do Senhor. Bom dia, minha mãe. Bênção. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Glória a Deus. Estamos quase terminando o nosso devocional. A frase de hoje, quem tem Jesus não tem falta
de nada. Já dizia o corinho antigo, né? Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem nada. Mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. Quem ama este mundo, lá no céu não tem nada. Mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. Se você tem Jesus Cristo, se entregue a Ele por inteiro. Não se entregue ao Senhor por reserva, pois Ele nos quer por inteiro. A palavra de hoje é renunciar. Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é digno de mim, disse Jesus. Então não dá para olhar para trás. Tem que se entregar por inteiro, porque Ele nos quer por inteiro. Amém, meus irmãos? Deixa eu orar por vocês para nós concluirmos esse devocional para a glória do nome do Senhor. Essa semana eu vou estar com o Emanuel, então não sei os horários dos devocionais. Eu vou já buscar ele daqui a pouco. E até sábado que vem, eu não sei os horários, se vai ser à noite, se vai ser de tarde, o horário que der condições vai ser o horário que eu vou fazer. Então vai ter, só não sei dizer para vocês qual o horário. Tá certo, meus irmãos? Deus abençoe, Pai Senhor, deixa eu orar. Deus amado, eu quero te louvar e te agradecer pela tua palavra. Porque sempre, Senhor, tu falas. Porque tu tens compromisso, Senhor, não é comigo, mas é com a tua palavra, Senhor. E a tua palavra lá assegura que ela jamais volta vazia, mas sempre ela faz o que lhe apraz. Nesta manhã, Senhor, fala com o teu povo. E aqueles que ainda vão assistir esse vídeo, fala, Senhor. E que o teu Espírito Santo, que convence do pecado, da justiça e do juízo, venha ao nosso coração e nos convença daquilo que está nos atrapalhando de sermos 100% teus. Porque, Senhor, ninguém coloca vinho novo em odres velhos. Porque o odre vai expandir, vai romper, vai perder o odre e o conteúdo. Ninguém coloca remendo novo em roupas velhas. Porque o remendo vai encolher, vai romper e o rasgo será maior ainda. O buraco ficará ainda sem conserto. Por isso, em nome de Jesus, nos ajuda. Tenha misericórdia de nós. Que nós possamos viver em novidade de vida, glorificando e exaltando o teu nome. Viver dia após dia, renunciando a nós mesmos e decidindo seguir a ti. Em nome de Jesus, fica conosco, é o que eu te peço e pela fé eu agradeço. Amém. Pai do Senhor, meus irmãos, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Em nome de Jesus. Amém, irmã Eliana. Amém, eu creio e recebo em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Pai do Senhor.